Eunucos de opinião própria em panelas. O eunuco é o homem castrado que teve seus testículos e ou pênis removidos. No sentido figurado, muitos usam esse termo para significar estéril, impotente, fraco ou inútil. Eunucos existiram na história da humanidade porque se precisava de homens para cuidar de haréns, como na China, ou também para camareiros das rainhas, princesas, como ocorria na Europa da Idade Média. No livro do escritor Tom Hickman, intitulado Um Rabisco de Deus, o pênis da criação aos dias de hoje, está disponível para venda na livraria do Movimento Cultural. Ele fez uma revelação interessante. Ele disse que alguns eunucos eram voluntários. Isso porque muitos homens prefeririam o conforto e a segurança dos muros dos castelos do que a guerra, as ameaças, os perigos do mundo, mesmo que para isso tivessem que serem submetidos à castração. Provavelmente aquelas expressões como honre o que tem no meio das pernas, ou você não tem culhões, ou até seja homem, surgiu tendo como referência os eunucos. Mas, e quando eles chegaram em panelas? Como fica claro no título, os eunucos panelenses são aqueles que venderam suas bolas. Deixando de ter opinião própria, abandonaram aquela postura de cabra macho tão característica do povo nordestino. Não só passaram a afinar a voz para falar com políticos ou coronéis, assim como alguns eunucos que eram castrados quando crianças para terem suas vozes mais agudas, como também morrem de medo de discordarem dos déspotas. Estão sempre andando em turminhas e se garantindo na influência, no poder ou no dinheiro do seu corrupto de estimação. Falam grosso com mulheres, brigam em bares com seus pares, são machos, brabos e corajosos contra homens do seu meio, mas qualquer sinal de divergência com alguém que tenha o poder da demissão no local, se dobram com uma facilidade, com uma submissão e obediência canina. Temos alguns exemplos famosos no município. Vimos casos de homens que queriam ser candidatos, mas depois de uma batida de pé do chefe, não tinham mais nada entre as pernas além do rabo. Alguns, inclusive, se diziam meus amigos, mas não queriam conversar sobre os bons tempos em público porque poderiam serem vistos como oposição e serem prejudicados. Obviamente, não mantive amizade com esse tipo de inseto humano, nada contra. É uma sociedade livre e graças a essa liberdade se pode escolher com quem andar. Outro exemplo, e esse mais recente, é que quando conversei com dezenas de pessoas durante a eleição e afirmei que era ridículo ficarem defendendo dois lados opostos ao mesmo tempo. Discutiram, disseram que eu estava errado, que sempre defenderam aquele posicionamento, que não mudariam e que eu não poderia convencê-los do contrário. Alguns dias depois, um ex-prefeito anunciou que estaria retirando seu apoio ao candidato X. E, imediatamente, aqueles mesmos que não mudariam jamais de opinião estavam postando coisas completamente opostas do que haviam postado dias antes. Simplesmente não tiveram coragem de ficar ou sair por conta própria. É de uma fraqueza, uma baixeza, uma flacidez de caráter incomensurável. Eunucos de opinião própria, gente sem coragem para discordar, questionar, opinar, divergir dos que estão no poder. Não tem firmeza moral, defendem políticos com muita prontidão, mas não por coragem, defendem por medo do que podem perder por serem homens. Eunucos de opinião própria, castrados de independência, serviçais inférteis dos déspotas mantenedores das oligarquias locais. Assim como alguns eunucos eram voluntários pelo conforto e segurança das vantagens do castelo e dos reis, muitos se castram de vontade própria pelo conforto e segurança dos que estão no poder. Outros preferiam morrer do lado de fora do castelo, na guerra, de fome, de doença, do que viverem aos pés dos soberanos. Nada paga o preço de viver sem liberdade e isso é um fato. Os valores morais devem ser postos em primeiro lugar para que se construa uma sociedade sem os vícios que estamos cansados de saber que são os fundamentos da mediocridade sergianista.
Nota-se que não é somente pobreza intelectual que leva a cultura dominante de Panelas para o penhasco da imoralidade. É a convivência, falsos elogios e a covardia que elogia a pusilanimidade e semeia vícios. Estou falando de ter um pouco mais de noção do ridículo, minha gente, e ter um pouco mais de postura, um pouco mais de dignidade, porque essa bajulação, esse puxa-saquismo, esse comportamento de torcida organizada não só empobrece o debate, como é broxante. Se submeter a um governo autoritário, obtuso, descarado, por comodidade, é um reflexo da impotência calhorda que já me parece que se tornou crônica. Não quero com esse texto defender, ou melhor, ofender a masculinidade de nenhum cidadão panelense, até porque Panelas tem pegadores de carteirinha que se orgulham disso. Mas nós homens somos mais e temos mais do que um rabisco, um pauzinho, um troço, um anexo, um membro. Somos atitudes também, somos posturas, somos ideias, somos energia. Se não for pela atitude, pela postura, pela coragem, pelo que somos de fato, podemos facilmente sermos substituídos por um peru de borracha. Pierre Logan, para o panelaspernambuco.com.